Você está ouvindo? Você está ouvindo? Uniguaçu Notícias. Eleições 2020. Na Educadora Uniguaçu. 101,9. Seguimos hoje com a série de entrevistas às eleições municipais 2020, com candidatos a prefeito do município de União da Vitória. Convidamos todos os candidatos para uma sabatina. Uma entrevista que tem como principal objetivo levar a você que nos acompanha mais conhecimento sobre cada candidato. Todos os candidatos responderão as mesmas perguntas e terão o mesmo tempo de respostas para cada uma delas. Serão ao todo 6 perguntas. Cada pergunta o candidato terá 3 minutos para respondê-las. E por fim, o candidato terá 2 minutos para suas considerações finais. As entrevistas acontecem por ordem alfabética. Então, o nosso penúltimo candidato é o candidato à eleição pelo Partido dos Trabalhadores, pelo PT, Pedro Ivo. Candidato, muito boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde a todos os ouvintes, boa tarde a toda a equipe. É um prazer, é uma satisfação grande nós estarmos aqui conversando com vocês e respondendo os questionamentos e com isso esclarecendo um pouco mais a população. Por gentileza, candidato, quem é Pedro Ivo? O senhor tem 3 minutos para uma breve apresentação. Bem, eu, em primeiro lugar, eu sou empresário, produtor rural e essa é a minha vida, na verdade. Em alguns momentos eu tive alguns cargos públicos e procuro encarar a minha vida dessa forma. A política é como algo de passagem. É como você fosse membro de uma entidade, uma APM, uma diretoria de escola. Então não fiz da minha vida um carreirismo político. Mas já fui deputado por 2 mandatos, fui prefeito por 2 mandatos. Tive um papel importante nas organizações sociais, junto às comunidades eclesiais de base aqui da região, nas cooperativas, na agricultura familiar. Um pouco da minha história no mundo da política se iniciou a partir dessas ações junto aos movimentos sociais. Quais foram suas maiores conquistas profissionais na vida pública? Bem, na vida pública, eu acho que essa pergunta é extremamente importante, né? Porque você prometer as coisas para frente é algo ainda do futuro e sem garantias, né? Mas é preciso ver a história. A história é uma coisa muito importante. O meu vice aí me falou esses dias e eu fiquei meditando sobre isso. Qual a história, né, das pessoas, o que já fizeram e o como vivem, nem que não seja na vida pública, né? É extremamente importante. Então eu tenho alguma história na vida pública que eu acho que foi importante, com as minhas vitórias no legislativo como deputado e foi também como prefeito, né? E eu cito algumas coisas assim, algumas conquistas que me realizaram do campo pessoal. Pegar uma coisa pequena, por exemplo, você pega aí a Casa Familiar Rural do município de São Domingos. Não sei se é porque eu venho da roça, da área rural, me deu tanta satisfação de ver aquela casa funcionando e todo ano formando ali uma turma de técnicos agrícolas. Nós sabemos que os órgãos de extensão rural do estado não fazem concurso há tantos anos e de repente eu tive a satisfação de inaugurar e todo ano está se formando filhos de agricultores da nossa região que vão para casa num sistema em que continuam na propriedade ajudando. Então me deu muita satisfação. Algumas ações no campo pessoal, por exemplo, uma família totalmente desagregada, um menino de 12 anos com 1 ano e meio na clínica HJ, sem diagnóstico, fui lá pedir para o Dr. Carlos me determinar para mim levar num lugar que tivesse um diagnóstico e pudéssemos fazer o tratamento, enfim, descobrimos que toda a família tinha problemas psicóticos, conseguimos colocar todos numa única casa que passaram a ter uma vida normal, eram todos os filhos desagregados. Então, me dá uma satisfação muito grande no campo pessoal das conquistas, né? Nem sempre as conquistas são de obras muito vultosas. Depois eu vou falar, acho que na outra pergunta, sobre as conquistas para a União da Vitória. No dia da inauguração, no dia do município, inauguramos o projeto Ecoterapia para Pai. Esse projeto, no final do dia, eu disse
para os meus companheiros que estavam junto, disse, olha, de todas as obras que nós inauguramos, que foram inauguradas naquele dia, esse é o projeto que eu achei o mais importante de todos, de ver uma criança totalmente travada em cima de um cavalo e tentando se esforçar para alcançar um litro colorido que tinha ali em cima, e que com isso ela fazia uma fisioterapia que de outra forma ela não fazia, porque ela não se interessava em fazer o exercício. Então são ações que realmente me fizeram assim, me deram muita satisfação. Alguns trabalhos na região com a agricultura familiar, com uma luta pela preservação, pelo pagamento das nascentes, foi uma coisa extremamente importante, e hoje nós temos, se transformou lei federal e é permitido pagar quando alguém preserva. Algumas das... Candidato, por que o senhor quer ser prefeito de União da Vitória? Bem, eu fiquei refletindo muito sobre isso e confesso para vocês que os desafios são muito grandes, e algumas vezes pensei de tão difícil que será o trabalho pela frente, que pensei, não, chega, deu para minha vida, já fiz a minha parte. E depois a história do Moisés, que fica queimando na mente, né, a responsabilidade que você tem, fica até ardendo, né, como diz a Bíblia, que você não pode se isentar desse processo. Então, acabei aceitando esse desafio. Nós temos um desafio gigantesco pela frente, como o fundo de pensão quebra a cidade, não quebra o fundo de pensão, quebra a cidade de União da Vitória, que a folha vai para 74%. É um desafio, termina o dinheiro em 36 meses. É o pós-pandemia, uma situação gigantesca que se desenha pela frente. Então, eu entendi que, conversando com meus companheiros, e que eu, pela experiência, pela competência que mostrei em algumas ações, e principalmente pela experiência, que eu não podia ficar sossegado e não participar desse processo. Eu sei que eu posso contribuir, eu sei, tenho os caminhos, sei como mobilizar, sei o trâmite das coisas, e me sinto preparado para dar uma resposta à altura. Não será fácil, em função dos endividamentos e uma série de coisas que ocorreram. Mas me sinto na obrigação de participar desse processo e fazer o debate, pelo menos para alertar a população. Em sua opinião, algo precisa ser mudado em União da Vitória? Se sim, o que seria? Sim, nós temos que pensar num projeto dos modos que foi feito. Por exemplo, na minha primeira gestão, tinha o Fórum de Debates da cidade. Participavam a Associação Comercial Industrial, CDL, Mulher Executiva, a população, associações de moradores, e se chegou a uma definição que nós íamos lutar para a cidade de União da Vitória ser uma cidade universitária. E se transformou. Veio a luta da Uniguaçu, agora por último a Escola Técnica Federal, a UNEC, a Unespar, a Uniuv, que também passou com novos cursos e se viabilizou. Depois teve a luta da discussão no mesmo fórum de debates para tornar a União da Vitória uma cidade polo na área da saúde. E aconteceu, veio a hemodiálise, foi uma luta nossa daquela época, com todos os prefeitos, veio a oncologia e aconteceu. Agora, nós temos que chamar todas as universidades, que é um laboratório de pessoas com capacidade, com qualificação técnica, e nós temos que chamar todas as universidades para nós pensarmos um projeto de desenvolvimento econômico para os próximos 30 anos. E pensar num projeto em que você comece a trabalhar meta por meta, com prazos, com o envolvimento da sociedade, que ele tem que ser maior do que um prefeito que entra ali. O prefeito que entra ali tem que entrar na onda desse projeto. Então, é o grande desafio pela frente. E principalmente na questão de geração de emprego e renda. Temos que estudar a nossa cadeia produtiva, temos que ver as falhas nessa cadeia, o que está se perdendo nessa cadeia de produção do que nós produzimos hoje, e o que nós podemos inserir como potencial para trazer alguma coisa que aproveite aquela falha na nossa cadeia produtiva. Temos que descobrir qual é o nosso potencial. Muito se falou, mas temos aqui uma areia que é a única no mundo que poderia produzir um cristal diferenciado, enfim. É verdade isso, né? Qual o nosso potencial? No que nós somos bons? Então não é possível com todas as universidades que nós temos aqui, com todo esse quadro que tem aí, a gente não vá descobrir o nosso potencial e fazer esse plano de metas. Nem que seja a única coisa que se faça nessa próxima gestão, mas temos que perseguir alguma coisa embasada cientificamente, bem estudada, bem planejada. Esse é o grande desafio aí para a próxima gestão, que tem que mudar. Nós não temos isso ainda, isso é uma coisa que tem que ser feito.
Qual foi a sua principal contribuição para o município até o dia de hoje? Bem, algumas ações assim que eu acho que foram extremamente importantes. Por exemplo, a vinda da Uniguaçu. Foi uma luta nossa, da minha gestão. Mostramos o norte catarinense, o sul do Paraná, o número de alunos que se formavam todo ano, as vagas que tinha, e botamos um projeto embaixo do braço e saímos correndo. E não foi no primeiro que conseguimos viabilizar, foi no terceiro. E veio, e hoje é a maior folha de pagamento. A Escola Técnica Federal. Se não fosse a minha luta, nós não estaríamos com a escola. Já tem curso de agronomia hoje, gratuito, que é um público que não pode pagar realmente. Cursos técnicos que está mudando a vida desses jovens. E ainda outros cursos provavelmente virão. Foi muito importante e a cidade será outra a partir desses dois projetos. Trouxemos quase 740 casas populares. Isso nunca veio para a Nova Vitória. Foi por causa da minha interferência junto à União, que eu consegui mostrar tecnicamente o problema das cheias do Iguaçu, a necessidade da realocação, e realocamos quase 300 pessoas das áreas de risco. Na área da saúde, mesmo não sabendo que viria uma pandemia, construímos um posto de saúde regional de grande porte. Posto para ser posto, não enjambração. Com sala de espera, sala de vacina, sala de pequenos procedimentos, sala de reuniões. Um na região da Limeira, que atende a região sul, um na região do São Gabriel, um na região do São Bernardo, um na área central, que atende o Espaço da Mulher, perto do Antioco Pereira, e 2 grandes em São Cristóvão, e mais a UPA 24. Isso é a UPA 24 horas. Isso é obra para 3, 4 mandatos, não é para um mandato. Tanto das casas como dos postos, enfim. Idealizei um projeto chamado Nosso Asfalto, que foi para nós construirmos 1 quilômetro de asfalto por mês. Legalizando a nossa pedreira, comprando todo o maquinário, concursando o pessoal para produzir 1 quilômetro de asfalto por mês. Felizmente, concluí o projeto nos últimos 6 meses e aí saí. Mas fiz Avenida São Cristóvão, Dom Manuel do Albox, Nossa Senhora da Salete. E aí o processo parou. O mercado cobra 1,5 milhão o quilômetro. O nosso processo é 650 mil o quilômetro. Então, todo o maquinário que foi comprado, enfim. A própria Casa Familiar Rural, uma obra que foi importante, que forma técnicos agrícolas, é uma obra importante para a nossa cidade. Inovamos com preservação de nascentes, inovamos na reciclagem. Montei uma cooperativa com catadores, mais de 60 pessoas, que ninguém ganhava menos que R$1.000, com INSS recolhido, equipamento de proteção individual, vendendo em volume. A lógica foi isso, só sai carreta fechada de vidro, de plástico, enfim, melhorando a vida daquelas pessoas. Então esse projeto eu quero incrementar, é muito importante esse projeto também. Inovamos aí com acessibilidade, primeiras obras de acessibilidade com pave, toda a avenida, a expedicionários que vai para o Iguaçu. Muito bem, sabemos que a pandemia afetou diretamente a economia de todos os municípios. Se eleito, quais serão as medidas utilizadas em seu governo em relação ao pós-coronavírus? Veja, nós não sabemos quando que vai terminar essa pandemia. Pode vir uma segunda onda, enfim. O que a gente precisa fazer é respeitar as orientações técnicas, né? Na área da saúde, de preservação, tudo aquilo que vem sendo feito. Eu sou adepto ao conhecimento científico, não é o achismo. Então, acho que esse é o primeiro passo. O segundo passo nós estamos pensando num projeto da economia solidária, que seria uma alternativa. O mundo caminhou para um capitalismo em que ele centralizou empresas gigantescas, fazendo fusão com outras mais gigantescas ainda. As fábricas estão quase todas automatizadas e a indústria não gera mais tanto emprego. Então, uma das alternativas que eu estou estudando e estou conhecendo, por exemplo, conheci uma rede de economia solidária que mexe com, desde uma equipe de costureiras no Rio Grande do Sul, do pessoal que planta algodão, dos indígenas que fabricam o botão, das universidades que entram com os designers, com a moda, e emprega 500 pessoas nessa rede com economia solidária. Então eu tenho uma proposta da agricultura urbana, muito moderna, não é uma horta, mas com plasticultura, com aplicação de ozônio para produzir produtos orgânicos, né? Penso num projeto no mercado municipal, a nível bem central, para atender o norte catarinense e o sul do Paraná, e o incentivo a essas redes da economia solidária.
para que as pessoas não passem fome. A situação está sendo muito dramática, a gente pedindo no semáforo, dormindo nas calçadas. O restaurante popular quero viabilizar para atender esse povo que hoje não está conseguindo comer. Está lá tudo montado, já prontinho. Acredito que nos primeiros 6 meses será possível fazer funcionar, comprando diretamente de quem produz, da agricultura familiar, quer dessas hortas urbanas, quer da área rural, e gastar menos com isso no SUS, porque pessoa que não se alimenta, com certeza o gasto será maior no SUS. Então são algumas das ações, além disso que eu já coloquei, de trabalhar o projeto do desenvolvimento econômico, me relacionar, principalmente, já fui deputado com o governador Ratinho, trabalhei 4 anos com ele, sentava do lado a lado, ele sempre me recebeu muito bem. Vou trabalhar com as lideranças aqui, com o líder do governo, deputado Simbach, é um representante nosso, uma relação republicana, não é do meu grupo, não é do meu partido, mas tenho vínculo, já trabalhei com ele na próxima gestão, então a cidade não estará isolada, pelo contrário, eu sei os caminhos, o ano que vem é o ano de protocolar os projetos, é o melhor ano para isso. Todos os prefeitos vão estar debruçados nos pepinos do dia a dia e vão esquecer de correr atrás de verba. O ano que vem, por que é o melhor? Porque depois, no próximo ano já tem eleição. O ano que vem será o ano da liberação dos recursos. Então pretendo não ficar no gabinete, e sim trabalhar. O senhor tem agora 2 minutos para suas considerações finais. Bem, eu quero agradecer a esse espaço, agradecer a Uniguaçu, tenho bastante admiração por esse trabalho que a Uniguaçu faz na cidade, muito importante, né? Como universidade, claro, como todas as outras, a Unispar, a Uniuv, enfim, mas na questão econômica, né, a Uniguaçu é uma empresa que é um orgulho aqui da região, tem contribuído muito nesse sentido. Então, o meu agradecimento por esse espaço, por essa oportunidade de falar com a população. Vamos ter um trabalho pela frente árduo. As eleições de União da Vitória nunca são fáceis. Elas sempre se disputam entre 300 votos para um lado ou para o outro lado. E eu espero uma disputa desse nível, fazer uma disputa de alto nível, fazer uma discussão em cima das nossas propostas, e a população deve escolher. Eu acho que para a próxima gestão não tem espaço para errar. Nós temos que trabalhar, escolher pessoas que tenham honestidade, experiência, competência, história, né? E é isso que eu espero fazer estando à frente da administração. Muito obrigado a todos por essa oportunidade. Muito obrigada pela sua participação. Lembrando que as perguntas que fizemos hoje serão respondidas amanhã para a candidata final. Procuramos fazer perguntas com foco maior no candidato do que no seu plano de governo. Para que você conheça o plano de governo do seu candidato, você poderá acompanhar os programas eleitorais, que iniciam em breve. E também nós, aqui da Rádio Educadora Uniguaçu, em parceria com o Centro Universitário Uniguaçu, estaremos daqui a algumas semanas realizando um debate eleitoral entre os candidatos à majoritária. Em breve, nós estaremos divulgando mais informações sobre esse debate. O Uniguaçu Notícias fica por aqui. A você que nos acompanhou, uma excelente tarde. Você está ouvindo? Você está ouvindo? Uniguaçu Notícias. Eleições 2020. Na Educadora Uniguaçu. 101,9.